Bom dia, pessoal. Mais um dia eu aqui com vocês e conforme eu me comprometi, eu estou em uma série aqui que vai ser uma sequência de vídeos refletindo e meditando a respeito de Provérbios. De que forma que esse livro, independente de religião, de crença, do seu Deus, através de princípios, dessas mensagens e dessas virtudes, ele pode te ajudar a vencer o desafio que talvez você esteja passando. Ele pode te servir também como combustível para que você avance em um projeto da sua vida, tá? Vamos lá. Capítulo 3. Então, para quem não acompanhou desde o início aí, eu vou explicar rapidamente como vai funcionar. Hoje é dia 3 e eu estou no capítulo 3 de Provérbios. Então, é correspondente o capítulo ao dia. E aí eu começo aqui, no versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha instrução, conserve na memória os meus preceitos, porque eles trarão para você longos dias e muitos anos, e também vida e prosperidade. Então, lembrando que aqui são conselhos de pai para filho, ou seja, do rei Davi para o seu filho Salomão, que adiante vinha a suceder o trono do pai, tá? Então você que é pai e mãe, por que não educar o seu filho dessa forma? Aconselhando, né? Aconselhando sobre o que é certo, sobre o que é errado e principalmente sobre as consequências que podem ser geradas pelo fato de estar sendo tolo ou imprudente. E na medida que a gente for avançando aqui, você vai começar a compreender a profundidade dessa palavra prudência, sensatez, diligência, disciplina, tá? Porque é isso que Provérbios segue, princípios, isso são princípios. Por exemplo, os filhos, quando eles são mal educados, eles quebram regras, tá? Então, se você conseguir construir princípios nos seus filhos e na sua própria vida, você não se corrompe, tá? Porque regras elas são quebradas, mas princípios não. Se você conhece uma pessoa que tem princípios, você com certeza sabe que ela não tem nada na face da terra que faça ela mudar os princípios dela, tá? E é isso que Salomão ele prega através da sabedoria, princípios. Então, aqui falam muitos anos de vida e também vida e prosperidade. E a prosperidade para mim, ela não é só prosperidade financeira, ela é parte, tá? A financeira é parte de um integral. Assim como o nosso corpo, ele precisa que o cérebro ele esteja em harmonia com o coração, com o pulmão, com o estômago, com o fígado, com o rim. Se um desses falhar, pensa comigo, o que vai acontecer? Vai entrar um colapso no seu corpo, vai acontecer um colapso e você vai definhar, você pode até falecer, né? Então, por que não pensar na vida dessa forma também? Então, eu poderia falar da minha vida espiritual, da minha família, da minha relação e prosperidade familiar, da minha relação e prosperidade financeira, da minha relação e prosperidade no pilar saúde, e assim vai, espiritual, intelectual, emocional. Então eu vou me aconselhando de mentores, eu vou filtrando com aquilo que é meu, é próprio, é minha identidade, e eu vou tomando decisões. Foi assim que Salomão ele cresceu e cresceu muito, tá? Muito bem, vamos avançar aqui, ó. Versículo 3: que o amor e a fidelidade não abandonem você. Amarre-o ao redor do seu pescoço e escreva na tábua do seu coração. Então, olha só que interessante esses dois pontos, amor e fidelidade. Isso é virtude, tá? O amor é uma virtude, a fidelidade é uma outra virtude. Por exemplo, você faria negócios onde envolve dinheiro com uma pessoa que você sabe que é infiel no pouco, que quando ela tem oportunidade, mesmo no pouco, ela vai lá e dá um jeitinho de desviar um dinheiro? Eu não faria, porque eu tenho esse princípio da fidelidade, compreende? Você estaria em um relacionamento onde uma das partes é infiel? Eu acredito que não. Se você está e você sabe, pior ainda, você é um tolo. Desculpa a sinceridade, você é uma tola. Então, a partir do momento que a gente avança nos princípios de Salomão, que ele nos deixou como ensinamentos, tá? Independente da época, da crença, da religião,
Eu vejo isso aqui como um livro, tá? Eu não vejo isso como igreja. Eu acredito que igreja é eu, o meu corpo, tá? E eu nem vou falar a respeito disso, tá? Vamos avançar porque é polêmica, eu prefiro evitar essa polêmica ainda. Primeiro eu vou criar uma base aqui para a gente entrar nessa discussão. Versículo 4. Assim você alcançará aceitação diante de Deus. Então Deus ele te aceitará, porque para pensar, quando o Davi ele falou aqui para o Salomão, amarre-o no pescoço e escreva na tábua do coração, ele estava querendo dizer que Salomão deveria ter o amor e a fidelidade em tudo que ele fizesse. Já pensou você chegar a esse nível, a este ponto? O que poderia mudar na sua vida? Eu acredito que muita coisa, né? Então se a gente fizesse tudo, mesmo as pequenas coisas ou as grandes coisas, com amor e fidelidade, o compromisso próprio, o compromisso com o próximo, se todo mundo atingisse esse nível, não teria os malefícios, né, que a gente tem nos dias de hoje. Isso é o que eu acredito, é o meu entendimento. E avançando, ó, no versículo 5, confie em Deus com todo o seu coração e não se fie em sua própria inteligência. Então olha que legal. Tem muitas pessoas que são extremamente inteligentes, mas são debilitadas emocionalmente. Conhece pessoas assim? Eu conheço. Existem pessoas que às vezes têm a inteligência emocional e também a inteligência cognitiva. No entanto, não tem a inteligência, né, a sabedoria espiritual. Então ela não tem o pilar, né, que é o tripé que eu chamo. Inteligência cognitiva, emocional e racional. Se você tiver esses três em harmonia, você tem uma base sólida e não é qualquer coisa que vai te derrubar. Você vai saber lidar com as situações, com os diferentes tipos de pessoa, vai tomar decisões de forma mais prudente, mais assertiva, mais justa e pensando de forma individual e coletiva, tá? Isso é mágico para mim. Então vamos avançar. Pense nele em todos os seus caminhos e ele aplanará as suas trilhas. O que é melhor? Andar em uma trilha tortuosa, escura, com buracos, você não sabe onde está pisando, caminhando, que você pode encontrar um abismo, sei lá. Ou você encontrar uma trilha plana, reta, que te encurta o caminho, mas lembrando, não é um atalho. Se você tem um caminho torto, isso é matemática, você tem que andar mais para chegar no seu destino. Se você tem um caminho reto, você tem um caminho mais rápido, mais curto. E se você tem a direção, ele fica muito melhor, né? E a direção pode ser exatamente os princípios, a sabedoria que você adquire aqui a partir desse entendimento de Provérbios. Então, ó, olha que legal aqui, ó. Não se considere sábio, tema a Deus e evite o mal. Isso trará saúde para a sua carne e alívio para os seus ossos. Então, ó, não se considere sábio. Quem se considera sábio normalmente acessou a sabedoria terrena. E a sabedoria terrena ela é limitada. A vertical ela é ilimitada. Por isso que esses três pilares são extremamente importantes, fundamentais para que você avance para níveis que talvez você nem compreenda ainda, tá, na sua vida. Então, ó, tema a Deus e evite o mal. Então, lembrando, o mal e o bem e o mal é uma coisa só. Só que em graus diferentes. Por exemplo, a maldade, eu vou pegar uns 2 ou 3 exemplos aqui, ó. Pode ser você alimentando a mentira, né? Então vamos pegar aqui, ó. Maldade pode ser você alimentando a mentira, a injustiça, tá? A infidelidade. Então você alimenta o mal. Agora o bem seria o quê? A verdade, a justiça, a fidelidade. A lista é grande, eu estou falando aqui para não estender muito, tá? Estou tentando ser o mais breve possível e às vezes eu até sou superficial, mas a gente vai ter muito tempo para discutir a respeito dessas questões. Então, se você alimenta o bem e evita o mal, o que acontece? Você trará saúde para a sua carne e alívio para os ossos. Então, no meu entendimento e no que eu acredito, quando você está nessa energia do bem, alimentando essa energia,
É como se você criasse um campo de forças que tudo que é ruim não é atraído. Então você não vai ficar doente, você vai ter um alívio para a sua carne, para os seus próprios ossos, está escrito aqui. Eu acredito muito nisso, tá? Então vamos avançar, versículo 9. Honre a Deus com as suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Então aqui ele está falando, né, de dinheiro, daquilo que você recebe, sua renda, sua entrada de dinheiro. Desse modo, seus celeiros estarão cheios de trigo e seus tonéis transbordarão de vinho. Então, qual que é a minha compreensão a respeito disso? E aí eu já começo falando da minha própria experiência, tá? Por muito tempo, eu fui resistente com isso, com a questão da doação, da caridade, da generosidade e da solidariedade. Por quê? Eu pensava da seguinte maneira: como que eu, que trabalho bastante, eu me esforço bastante para adquirir aquilo que eu desejo, eu vou tirar de mim e ainda dos meus primeiros frutos para dar para uma pessoa que talvez passe o dia inteiro no sofá assistindo Netflix, sei lá, cinema em casa. Eu não assisto televisão, tá, pessoal? Não sei como atualizar, malhação, sei lá, jornal. E como que eu vou tirar do meu, que eu fui produtivo, para dar para o improdutivo? Eu não concordava com isso, mas eu compreendi que tem fases e tem níveis de mentalidades, e a caridade ela está nessa polaridade que eu falei do bem. Então eu tenho que fazer a minha parte. Se eu estou prosperando, por exemplo, por que não contribuir? E a partir do momento que a gente faz isso, mesmo com pouco, tá, pessoal? Definindo uma porcentagem ali que não te prejudique, destrava uma coisa muito forte no cérebro. Se eu sou próspero a ponto de ajudar, de dar dinheiro, de dar alimento, prestar uma ajuda, um serviço mesmo para outra pessoa, significa que eu tenho muito disso. E aí eu continuo avançando. Enquanto você for avarento, mesquinho, né, ter medo de perder, você não avança para novos níveis. Não sei se vocês conhecem a parábola dos talentos, né? Os talentos, naquela época, eles refletiam o quê? A minha capacidade de multiplicar. Multiplicar, por exemplo, o que seria hoje o dinheiro. E tem pessoas que enterram o talento com medo de perder. Essas pessoas, pela mensagem, elas acabam perdendo para quem sabe multiplicar, que é o carinha lá dos 5 talentos. Ele multiplicou os 5 talentos. Então ele foi um servo bom e fiel, tá? Essa mensagem é um código incrível, que em algum momento eu vou dedicar um vídeo só para falar a respeito disso, tá? Então o que você tem enterrado na sua vida? Com medo de perder, que não se multiplica, que não avança, fica estagnado, tá? Então honrar a Deus com seus primeiros frutos significa, por exemplo, num momento tão difícil como esse que a gente está passando, eu tenho certeza que tem pessoas que estão passando fome, necessidade, às vezes já cortou a luz porque não está tendo dinheiro, e isso começa a bater um desespero nas pessoas. E de repente o que acontece? Isso vira uma depressão, isso vira brigas, intrigas em relacionamento, o filho que não compreende o pai, que não pode comprar um tênis, uma roupa, ou um alimento mais agradável ali para o consumo, mais gostoso, por exemplo. Isso começa a prejudicar relacionamentos, tá? Então por que não ajudar? E aqui, existe uma promessa também. É lógico que você não deve se apegar a isso, tá? Mas se você honrar com seus primeiros frutos, os seus celeiros estarão cheios de trigo. Então você terá mais talentos. Você está multiplicando talentos aqui também, tá? Então pensa, reflete a respeito disso aqui um pouquinho, tá? Porque quando você é generoso, você está retribuindo um favor, você está retribuindo uma bondade. Eu posso muito bem dar um presente para um amigo, mas e dar um alimento para quem está passando fome? Aí isso é caridade, tá? E só para diferenciar, já que eu entrei nesse assunto, a solidariedade é ajudar alguém que talvez você não conheça, alguém que você conhece. Você provavelmente já passou na rua e viu um carro quebrado e teve vontade de ajudar. Talvez você tenha ajudado, talvez não. Se você ajudou, saiba que nesse momento você foi solidário, tá? Isso é
a obra de Deus, eu acredito muito, tá? E Ele pode utilizar você como canal. Então, se você não está honrando com os seus frutos, você não está sendo canal. Você não é digno de multiplicar os seus talentos, tá? Eu não sei se você compreendeu a mensagem, tá? Mas é isso, é forte. É um código incrível. Então, vamos avançar, ó. Versículo 11. Meu filho, não despreze a disciplina de Deus, nem se canse com o aviso dele, porque Deus corrige aqueles que ama, como o pai corrige o filho preferido. Então, o que eu entendo a respeito desse versículo aqui? A disciplina é você fazer aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Entenda que o seu cérebro, o seu corpo, ele está o tempo inteiro tentando te sabotar, tá? Ele tenta de verdade te sabotar, ele quer te poupar energia. Então, você fazer aquilo que você não tem vontade, para que você avance para outros níveis, isso é disciplina, tá? Então, você tem que ter disciplina nas coisas do alto. Por exemplo, honrar a Deus com os primeiros frutos requer uma disciplina, até que isso vire de verdade um hábito, se torne algo natural na sua vida, tá? Então, ó, não se canse do aviso dele. E ele corrige a quem ama, assim como um pai corrige o seu filho. Então, o que isso significa? Às vezes, você não está fazendo o que você deveria fazer. Seu chamado com Deus, sua identidade, seu propósito. E aí, o que ele faz? Ele vai lá e te faz tropeçar. Então, eu aprendi a aceitar até as coisas ruins que me acontecem. Então, todas as vezes que acontece algo que é desagradável para mim, eu paro e penso, o que eu estou sendo resistente? Onde é que eu estou falhando? Porque eu acredito muito que pode ser Deus ali, ó, corrigindo os meus passos. Fala, olha, você está indo por aqui, não é. Então, às vezes, aquilo que soa como uma dor, como uma perda, pode ser o início de algo bom. E às vezes você precisa passar por aquilo para que você desenvolva essa competência e comece a adquirir disciplina naquilo. Mas o tolo, ele nunca percebe. Então, você nunca vai perder 100%. Você vai estar, no mínimo, aprendendo com aquela experiência, tá? Então, versículo 13, feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento, porque a sabedoria vale mais que o ouro e mais do que a prata, e dá mais lucro que o próprio ouro. Então, o ouro, ele normalmente ele é uma referência de riqueza, né? E quantas pessoas invertem aquela ordem e colocam a prioridade no que é material? O ouro é uma representação simbólica disso, o dinheiro, a pérola, a prata. Então, se você tem a sabedoria, saiba que ela vale muito mais do que isso. E como consequência, ela pode te trazer a prosperidade no que é integral, naquilo que eu falei, tanto no financeiro, mas principalmente no espiritual, na família, nos relacionamentos, né? E tudo aquilo que eu já mencionei. Ela é mais valiosa do que pérolas e não existe objeto precioso que se iguale a ela. Na mão direita ela tem vida longa e na mão esquerda riqueza e honra. Então olha só, não é coincidência que o homem mais sábio da história também foi o homem mais rico, né? Segundo as escrituras. Então, eu acho que a sabedoria ela também está ligada à riqueza. Só que a riqueza, como as pessoas confundem, eu acho que é por isso que menciona a prata e o ouro aqui, as pérolas, ela não é material. Ela é apenas uma consequência da mentalidade, da espiritualidade e das suas emoções em harmonia. Porque aí você gera uma prosperidade sistêmica na sua vida. E você começa a transbordar isso, você vai levar isso para outras pessoas também. Então, no versículo 17, seus caminhos são deliciosos e suas trilhas conduzem ao bem-estar. Ela é árvore de vida para os que a adquirem e são felizes aqueles que a conservam. Esse 19 aqui é fera. Deus alicerçou a terra com sabedoria e firmou o céu com entendimento. Então o próprio Deus, ele usou da sabedoria para edificar, para alicerçar toda a criação, né? Assim como você, os animais, a terra, os céus. Então você está dizendo que Deus acessou. E Ele te permite acessar também a sabedoria. Salomão acessou a sabedoria. Então por que você não vai usar
acessar a sabedoria para edificar os seus relacionamentos, sua família, sua saúde, suas finanças, seu trabalho. Eu te questiono, por que não? Só que aí você tem que desenvolver a disciplina. Você tem que fazer aquilo que talvez o seu corpo não queira. Mas lembra, a alma, ela toma governo sobre as vontades do corpo. E aí, avançando aqui no versículo 23. Você seguirá tranquilo o seu caminho e seus pés não tropeçarão. Você descansará sem medo e quando se deitar o seu sono será tranquilo. Então quem é justo não tem com que se preocupar. E normalmente essa pessoa ela tem um descanso renovador, não é verdade? Agora, se ela deve, se ela teme, ela sempre está desconfiada. 27. Para finalizar, se lhe for possível, não negue um favor a quem precisa. Não diga ao seu próximo, vá embora, pense depois, passe depois, eu lhe darei amanhã, quando você tem a coisa na mão. Então provavelmente você já passou por esse tipo de experiência. Alguém te precisando de ajuda, às vezes nem é dinheiro, tá? Às vezes é uma palavra, às vezes é uma atitude, e você na pressa do dia talvez tenha ignorado isso. Então o convite fique atento ao que é sutil, tá? Porque às vezes Deus ele pode estar usando outras palavras, outras pessoas para se comunicar com você, situações, mas você pilhadão aí no dia nem percebe, tá? Então isso é sutil, a gente tem que estar atento a esses detalhes. Beleza, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Por mais que eu tente ser breve aqui, é difícil, tá? Mas fica aí, se você está comigo até agora, significa que você está curtindo. Então curte, comenta o seu entendimento, a contribuição, de que forma que isso está te contribuindo, e compartilha também para pessoas que talvez faça sentido para você ouvir esse conteúdo aqui, tá? Porque assim você promove o nosso trabalho e essa mensagem chega para mais pessoas. Tá bom? Então até amanhã, te espero lá.